E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é a nova versão do Winlator, né? Eu demorei um pouquinho pra trazer porque no final de semana foi corrido pra caramba, rapaziada, mas finalmente temos aqui a nova versão do Winlator já rodando o The Witcher 3 no Galaxy S23. E cara, dessa vez aqui eu não estou utilizando aquela Custom ROM que eu mostrei pra vocês, e sim estou aqui novamente na nossa One UI 6.1. Isso mostra que o gerenciamento de memória RAM do Winlator já ficou muito melhor, né? Porque antes ele nem chegava a abrir a Wine dentro da One UI aqui do S23, e a gente já pode ver que agora a gente já está abrindo e rodando com mais ou menos o mesmo FPS que a gente rodou naquela Custom ROM. E aqui, rapaziada, a gente tá com um mix de qualidades aqui de configurações, como se fosse a do PS4 e rodando em 720p. E a gente tá pegando por volta ali dos nossos 30, porém a gente ainda tem umas quedinhas de FPS para casa dos 25, 30, principalmente quando a gente anda em novas áreas e novos lugares, ou quando a gente, por exemplo, vai chamar a Roach, né, que no caso é o carpeado aqui no nosso jogo. E aí quando a gente chama aqui o carpeado e a gente vai andar um pouquinho aqui pelo mapa, no caso eu apertei o botão errado pra caramba, mas quando a gente vai andar um pouquinho, a gente pode ver que ele dá umas dropadinhas um pouco mais do FPS, cai ali para uns 25, 30 FPS, porém ainda é uma performance muito boa e muito consistente. Lembrando, é claro, rapaziada, eu estou utilizando um cooler aqui, então possivelmente essa performance vai decair com o tempo, mas enquanto isso, a nossa performance tá muito gostosinha pra gente jogar. Só lembrando que eu não posso deixar o link de download de jogo ou coisa do tipo, porque senão o YouTube acaba com o meu canal. Mas se vocês quiserem, eu tenho um grupo exclusivo para membros lá no Telegram que custa apenas R$3, e é só você clicar em Seja Membro aqui e lá na aba de comunidade que tem o link completo para você ser parte desse grupo, e lá tem todos os arquivos que você vai precisar para você fazer os seus jogos funcionarem numa boa dentro dos seus celulares. Mas eu sei, nem todo mundo tem um Galaxy S23 para fazer os testes, então por isso mesmo a gente também pegou aqui o Poco F5, eu também estou utilizando um cooler aqui através dele, e aqui eu estou rodando o nosso querido Call of Duty Modern Warfare. E cara, deu para travar em 30 FPS e jogar esse jogo suavinho numa boa. A resolução dele tá um pouquinho menor, até porque a GPU do Poco F5 é um pouquinho pior do que a do Galaxy S23, mas a gente já tá jogando aqui COD Warfare na resolução de 960 por 544, que é uma resolução quase HD, né? Uma resolução meio que 900p. Essa daqui é uma resolução de 540p, portanto é quase no HD, mas pelo menos a gente já consegue pegar aqui 30 FPS quase totalmente estáveis, né, rapaziada? Lembrando que o Poco F5 aqui também está executando dentro da HyperOS. E, cara, a HyperOS não é a melhor em gerenciamento de processador. O Poco F5 tem um excelente processador para tudo isso, porém a HyperOS segura um pouquinho das frequências justamente para causar aquele throttling e o seu celular não esquentar tanto. Então, se a gente for comparar a performance desse Poco F5 com as últimas versões que eu testei no Poco F5 com Custom ROM, rapaziada, a gente vai ver aqui uma piora mesmo no FPS, mas é porque eu estou testando na HyperOS sem nenhum tipo de modificação ou coisa desse tipo. Enquanto lá na Custom ROM eu já tinha lá uma ROM que era muito mais leve, né? E o processador não era segurado por conta do sistema. Aqui a gente já tem uma segurada legalzona no nosso processador. Porém, contudo, todavia, bom, como vocês puderam ver, a gente já tem aqui alguns jogos rodando, mas esse Winlator 7.1 chegou com grandes melhorias desde a sua versão 7.0, que a gente pode ver que não estava tão boa assim para todos os celulares que a gente testou. Começando aqui com o fator de gerenciamento de memória RAM, rapaziada. O Winlator 7.0 trouxe grandes melhorias aqui para o nosso sistema, porém, sempre que a gente ia rodar ou na One UI aqui do Galaxy S23 ou na própria HyperOS do Poco F5, a gente tinha muitas dificuldades para conseguir pelo menos abrir a nossa Wine. E agora, como vocês puderam ver, eu já rodando os jogos, a gente consegue abrir a nossa Wine numa boa, sem nenhum tipo de problema para ela executar aqui dentro dos nossos celulares, e portanto a gente consegue fazer as nossas configurações. Porém, uma coisa que eu não explorei tanto assim naquele Winlator 7.0 foram as configurações que dá pra gente fazer via shortcuts, e foram ainda melhoradas nessa nova versão. E como que a gente faz para fazer essas configurações via shortcuts e a gente não tem que ficar abrindo jogo por jogo dentro de uma wine específica e a gente tem que ficar mudando configurações para cada jogo específico? Simples, você vai aqui até a aba do seu jogo, né? No caso, todos os meus jogos estão aqui na pasta D. Você vai pegar aqui algum jogo, como por exemplo o nosso GTAzinho 5, e aqui dentro do seu GTA, né, rapaziada, você vai clicar primeiramente no arquivo que você abre ele, que no caso aqui do GTA não é o executável propriamente dito dele, mas sim a gente tem que abrir primeiramente o launcher. E aí a gente vai clicar com 2 dedos na sua tela, vai clicar aqui em Create Shortcut, e nesse Create Shortcut agora você pode simplesmente sair aqui
da sua Wine, e você pode vir aqui na sua inicialização, vir no Shortcuts, e aqui você vai ter um launcher específico para cada um deles. E dentro desse launcher você vai poder fazer configurações únicas para você conseguir rodar com alguma performance melhor ou simplesmente modificar alguma coisa especificamente para aquele aplicativo. Como por exemplo aqui, rapaziada, no GTA eu estou utilizando a resolução de 720p. O nosso driver gráfico, é claro, é o driver Turnip com a nossa DXVK no modo 2.3, o frame rate travado em 30 FPS e aqui o Max Device Memory está em 2048. Ou seja, a gente tem uma trava de FPS própria aqui para esse jogo, que o GTA, né, se a gente conseguir pegar mais FPS, ele começa a ficar muito pesado em quesito de processamento, e aqui no Max Device Memory é para ele não extrapolar assim tanto nos limites de VRAM. Então sempre que a gente abrir o GTA por esse shortcut aqui, a gente vai conseguir travar ele apenas em 2 GB de memória RAM utilizados pela nossa GPU. Além, é claro, também de fazer as suas próprias configurações de presets do Box 64, como por exemplo, o GTA roda muito melhor quando a gente coloca um preset do Box 64 no modo Performance. E ainda mais, dá pra gente colocar configurações como Virtual Gamepad para você jogar com o Gamepad direto da sua tela, mas você também vai ter a opção de conectar aqui um joystick e sair jogando o seu controle. Fora também que dá para você controlar aqui também o Direct Input, que você pode colocar dentro dos seus jogos, que se você quer utilizar o UX Input para todos os seus controles serem reconhecidos como um controle de Xbox, ou se você simplesmente quer utilizar o modo Standard para reconhecer em jogos com controles no modo antigo. E também a gente vai ter aqui um executável Arguments, ou seja, dá para você colocar aqui algumas linhas de comando ou linhas de inicialização para o seu jogo iniciar de uma forma melhor, dependendo do jogo. Além, é claro, também o modo de Force Full Screen para você forçar a tela cheia naquele jogo. Como vocês poderão ver, essa daqui foi uma configuração personalizada para o GTA V, mas, por exemplo, o The Witcher 3, ele já vai ter outra configuração. Como vocês podem ver, a nossa DXVK Configuration não está utilizando o frame rate, e aqui na nossa aba de avançado, eu estou utilizando o Box 64 no preset Intermediate. Mas a gente também vai ter configurações para os jogos específicos, como o COD MW, que, por exemplo, aqui no S23, ele só rodou se a gente colocar o Box 64 preset no modo de compatibilidade. E aí, depois, para você já iniciar o seu jogo, basta você clicar aqui em cima dele e ele já vai começar a ser iniciado, com todas essas configurações aplicadas dentro da sua Wine, para você não ter toda aquela dor de cabeça de ficar abrindo um jogo por jogo, configurando jogo por jogo, configurando a Wine cada vez que você abrir o seu jogo. Aqui não, rapaziada, você já tem todas essas configurações diretamente pelo shortcut. Fora que também atualizou várias outras coisas nesse Winlator 7.1, como por exemplo os drivers Turnip utilizados aqui pelas nossas GPUs. Foram atualizados também os controles na tela para eles não terem mais aqueles lags que eles estavam tendo anteriormente, como a gente viu na versão do Winlator 7.0. Só que um problema dessa atualização da Winlator 7.0 que não foi corrigido nessa versão 7.1, como vocês já podem estar vendo, é o travamento de alguns jogos como o GTA. Principalmente o GTA, rapaziada, porque em todos os celulares que eu testei, que foram só esses dois, né, o S23 e o meu Poco F5, que travam nessa tela. E toda vez a gente vai ter que sair aqui, vir novamente na nossa aba de Shortcuts, abrir o nosso GTA e esperar que ele abra. E isso daí pode depender de 3 ou 5 vezes que você vai ter que fazer isso, só para você pelo menos abrir o seu GTA. Mas o GTA foi o único jogo que eu encontrei que tem essa falha, então não é muita coisa assim, mas é meio chatinho você ter que ficar toda hora fechando e abrindo, toda vez que o seu GTA travar nessa tela de load. Mas quando ele abrir diretamente na tela aqui de carregamento, né, mostrando aqui carregando o modo história e também aqui já com os nossos controles funcionando, rapaziada, quer dizer que ele já abriu com certeza e que a gente só tem que esperar ele carregar por completo. E aqui o GTA dentro do S23, utilizando esse novo Winlator 7.1, ficou muito bom da gente jogar. Como vocês podem ver, eu travei o nosso FPS diretamente em 30 para ele não utilizar tanto assim a nossa CPU, e aqui dentro das nossas configurações eu estou novamente utilizando a resolução de 720p, mas também aqui os gráficos estão todos no modo normal e com a DirectX 11 ativa, e a gente consegue uma performance bem estável de 30 a 25 FPS, mais ou menos como o nosso The Witcher estava rodando. E cara, tá muito bom, porque ele tem os controles na tela, a gente tem também a opção de poder conectar um controle via USB, porque sim, eu testei e ainda os controles com Bluetooth estão meio bugados nesse Winlator, então não dá pra gente testar os controles com Bluetooth, mas se você conectar em um controle via cabo dentro do seu celular, você vai
conseguir jogar ele numa boa. Eu testei, só que eu tô testando aqui também no modo de controle na tela, só pra vocês verem um pouquinho da estabilidade. Um dos únicos probleminhas, assim, que a gente pode ter enquanto a gente tenta jogar, é claro, pegar um carro, igual a gente foi lá e pegar o cavalo dentro do The Witcher, né, rapaziada? Com a movimentação em alta velocidade, né, por mais que a gente esteja aqui num carro mais simples, como aqui o carro do Franklin, a gente pode ver que o FPS ainda não fica tão estável assim. Isso porque, né, rapaziada, as camadas da Wine tem que renderizar muitas coisas pelo processador, né, não renderizar, mas sim processar pelo processador, e o GTA é um jogo CPU bound, e cara, jogar um jogo CPU bound em um processador que já tá bem atarefado, né, fica meio difícil. Então a gente tem sim essas quedas de FPS, como a gente pode estar vendo aqui. Porém, são bem poucas e só acontecem mesmo quando a gente está andando de carro, e se você tiver aí um celular bom, ou pelo menos em uma custom ROM, muito provavelmente você tá sofrendo um pouco menos quanto a isso, porque nas custom ROMs tem muito menos processos para sua CPU ficar aí trabalhando, mas aqui, né, rapaziada, como eu estou na One UI, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para executar esse tipo de conteúdo. Mas pelo menos ainda é um FPS ligeiramente jogável, não que eu recomende todo mundo jogar assim, mas quem quiser realmente muito jogar GTA V pelo seu celular vai conseguir de verdade, e é claro, dá para você fazer aí as suas missões numa boa, jogando através aqui da sua tela. Infelizmente, se você já tiver aí o seu Poco F5 na HyperOS e não tiver com o bootloader desbloqueado para instalar uma outra custom ROM, vai ficar meio difícil de você conseguir jogar esse jogo, porque como vocês podem ver, o FPS dentro dele tá realmente bem abaixo do que a gente esperava, e isso daqui é por conta da própria HyperOS tirando toda a performance do Poco F5. Então, um jogo que antes a gente conseguia pegar também os 20 a 30 FPS, se a gente tivesse numa custom ROM aqui dentro da própria HyperOS, como vocês podem ver, 16, 12, 15 FPS, e tudo isso é a HyperOS limitando o nosso CPU de trabalhar. A gente até pode vir aqui no Task Manager e a gente pode ver, ele tá até utilizando todas as nossas frequências, porém a CPU não tá trabalhando direito, que era para essa CPU tá rodando em tipo 100% dela, e até a nossa memória aqui tá rodando bem levezinha. Fora também todo o trabalho que a nossa GPU literalmente não tá tendo pra gente conseguir rodar, então a gente vai ter uma experiência bem ruim caso você esteja na HyperOS assim como eu estou. Um jogo que me surpreendeu na performance foi o Need for Speed Most Wanted de 2012, porque agora com essa nova versão do Emulator 7.1, chegou finalmente ao WoW 64, e a gente consegue abrir jogos 32 bits que antes a gente não conseguia abrir dentro do Emulator. Porém, rapaziada, o Need for Speed Most Wanted tem esse bug, que ele mostra ali que o controller not setup, ou seja, a gente tem que configurar o nosso controle para ele realmente funcionar. Mas para esse erro parar de acontecer, é um fix bem fácil. Você simplesmente desconecta aqui o seu controle, via cabo, é claro, e depois conecta ele novamente, e aí voa lá, rapaziada. Você não vai ter mais esse problema para executar o seu Need for Speed Most Wanted, que como a gente pode ver, a performance dele tá muito gostosinha pra gente jogar. Aqui a gente tá jogando na qualidade média de gráficos, com as texturas no mais alto possível, e a gente ainda tá pegando 48, 49 FPS, conseguindo uma performance bem legal pra gente conseguir jogar um jogo que antes a gente nem conseguia jogar direito. Fora também que todos aqueles erros gráficos e glitches gráficos estranhos que a gente tinha dentro do Need for Speed Most Wanted de 2012 foram corrigidos, e justamente por conta dos novos drivers da Turnip que estão sendo executados nesse aparelho. Então agora a gente vai ter uma experiência de jogo muito melhor, muito mais fluida e muito mais rápida em literalmente qualquer celular que você estiver testando. Eu estou testando aqui no meu Galaxy S23, mas se você testar no Poco F5 fora da HyperOS, é claro, você também vai ter aí uma performance muito boa. Então assim, de verdade, o Emulator 7.1 teve uma performance muito melhor do que o Emulator 7.0, o suporte a controles nesse daqui também foi muito melhorado, foram corrigidos vários dos bugs que a gente encontrou na versão do Emulator 7.0 e que agora a gente está conseguindo jogar diversos jogos que a gente não conseguia fazer no Emulator 7.0. Então se vocês querem utilizar aí um emulador de PC que funcione os seus controles e que tenham essas configurações aqui com os shortcuts, cara, o Emulator é 100% o que você mais vai querer testar, porque como vocês podem ver, a performance dele tá perfeitinha para todos os tipos de coisas e a gente consegue jogar os nossos jogos numa boa dentro dele. No geral, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o Emulator 7.1. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.